A Elinho de volta e com a alta temporada chegando, é comum muita gente começar a se organizar para alugar um imóvel, o chamado aluguel por temporada. Mas será que esse tipo de negócio é permitido em todo tipo de condomínio? Sobre o assunto, a gente conversa agora com o presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB em Alagoas, Francisco Vasco. Bom dia, Francisco. Muito obrigada pela gentileza em estar aqui com a gente. Quais são, então, os direitos que o dono do imóvel, porque muitas vezes o dono do imóvel, ele quer fazer uma tratativa direta com a pessoa que quer alugar aquele imóvel por temporada, mas existem também as regras do condomínio, que muitas vezes acaba sendo um impedimento ou impõe algumas regras que precisam estar atentas aí antes de se fechar o contrato, né? Isso. Bom dia, Cris. Bom dia. Obrigado pelo convite. De fato, o condomínio, o proprietário, aliás, ele tem que observar inicialmente se a convenção do condomínio permite essa alocação. Hoje já existe um entendimento do STJ bem consolidado, no sentido de que se a convenção trouxer uma previsão que aquele condomínio tem uma destinação exclusivamente residencial, o proprietário já não poderá alocar nessa modalidade de locação por temporada, principalmente de curto e curtíssimo período. Mas digamos que existe essa possibilidade. E aí vem a questão do cumprimento das regras e também para a segurança dele, para que ele busque um hóspede, um inquilino, né, que cumpra as regras, que essas regras estejam bem estabelecidas na propaganda, no anúncio. Hoje nós temos vários anúncios nos sites, o Airbnb, o Booking, que trazem ali de uma maneira clara quais são as principais regras e o proprietário ele consegue consolidar no site quais são as regras que ele quer que o inquilino siga. Porque cada condomínio ele vai ter a sua regra, né? E principalmente nesse intervalo de curta temporada, né? De uma passagem rápida, muitas vezes várias regras são desrespeitadas e prejudica exatamente quem mora nessa região, né? Num condomínio desse tipo. Isso é muito em função da transitoriedade, né? São locações muito curtas, de 1, 2, 3 dias, e que a gente vê na prática que realmente as pessoas que estão ali não têm um compromisso com a coletividade. Muitas vezes não dá nem tempo de estudar, de ler o regimento interno para saber o que pode e o que não pode. Então, casos frequentes de festas e piscinas, né, em outras áreas comuns que trazem um prejuízo para a coletividade acontecem com certa frequência. E aí cabe ao proprietário orientar os seus inquilinos, porque no fim das contas, quem vai responder pelos prejuízos vai ser o dono do imóvel. Exatamente. Muitas vezes esse prejuízo ele não fica dentro do imóvel, ele fica nas áreas, né, de acesso, de lazer. E como é que isso tem que ser acordado num contrato? Porque tudo passa por um contrato. Estou com vontade, estou querendo alugar um imóvel por temporada. O que é que eu preciso ficar atento? O dono do apartamento, aquela pessoa que quer alugar, o inquilino, o que é que eu preciso ter atenção antes de fechar esse contrato, porque o contrato é que vai respaldar e garantir aí a questão da segurança dessa locação, né, Francisco? Perfeito. Nós temos a Lei de Locações, Lei 8.245, que já traz quais são as obrigações, quais são os deveres de cada uma das partes, tanto do locador quanto do locatário. E também inserido na seara condominial a convenção, principalmente a convenção, que é a maior regra do condomínio, e de maneira mais detalhada o regimento interno. Então, observando esses regramentos, a lei, o regimento interno, não tem qualquer problema. Obviamente que existem situações que saem no controle, mas existem as notificações, existe a multa e procedimentos judiciais, se for o caso, situações mais graves. Quanto ao inquilino, é importante que ele busque se informar se aquela unidade de fato está sendo ofertada, né, se as condições do imóvel estão adequadas. Isso equivale para curta temporada ou para o contrato mais tradicional, de 1, 2 anos. Francisco, caso de prejuízo, quebra de regras de contrato, quais são os caminhos, então, para se resolver? Porque muitas vezes o inquilino vai, passa aquela temporada, acontece alguma coisa e o dono do imóvel fica no prejuízo. Ele tem algum mecanismo, algo que ele possa recorrer? Ele pode cobrar alguma taxa adicional antes da entrada do inquilino? Das locações, principalmente as locações anuais, se exige uma caução ou uma espécie de garantia, um seguro, que é justamente para viabilizar qualquer tipo de prejuízo. E principalmente nesses casos de locação por curta e curtíssima temporada, é que o proprietário tem que estar muito atento, porque são situações em que o inquilino está ali por 1, 2 dias e do nada já não está mais. E aí vem outro hóspede e ele pode ter um novo prejuízo. Então, ele tem que se respaldar, ele tem que cobrar garantias para que não esteja alocando o imóvel para qualquer pessoa.
Uma outra situação que também chama a atenção são os acordos que são feitos pela internet. Você está aqui, está fechando um acordo com uma pessoa em São Paulo, está fechando um acordo para alugar por temporada uma casa em qualquer outro lugar do país, enfim. E é tudo feito pela internet. Você não sabe com quem você está falando. Na internet você coloca uma foto que aparenta ser uma coisa e de repente não é. Eu aluguei um imóvel pensando que tinha, por exemplo, uma piscina. Mas a piscina não era uma piscina diferente, ou nem piscina era, enfim. Como é que a gente pode lidar com essa situação para garantir a segurança? Porque dependendo do local que se vá, é um transtorno muito grande. Você planejar um compromisso, uma viagem, uns dias de descanso e se deparar com uma situação como essa, né? Exato. Há casos em que nem a residência existe, né? Então, assim, desconfie se o valor está muito baixo do mercado, o valor da locação, né? Busque uma imobiliária, busque as plataformas mais conhecidas online, porque lá você vai ter uma segurança maior. Isso não quer dizer que você vai evitar 100% qualquer tipo de golpe, qualquer tipo de situação criminosa. Mas você você mitiga qualquer possibilidade de ter um prejuízo maior. Busque mecanismos oficiais, vá atrás de um bom corretor de imóveis, que aí você vai ter uma segurança bem maior. No caso do inquilino, às vezes uma reclamação que a gente vê também com muita frequência é em relação à organização do proprietário do imóvel, em relação à agenda, às datas disponíveis para locação. Casos em que o inquilino, ele acerta, deixa aquela data agendada, às vezes até antecipa um valor de pagamento, mas surgiu uma outra proposta para o dono do imóvel mais vantajosa e ele se atrapalhou nas datas ou então simplesmente resolveu atender a proposta mais lucrativa. O que acontece nesses casos? O inquilino, ele pode recorrer? Não, eu devolvo o seu dinheiro, mas e toda aquela programação que foi feita na viagem? O inquilino pode recorrer de alguma forma? Pode. Nós temos aí as leis civis para regulamentar essa questão e também, dependendo da configuração dessa locação, o próprio Código de Defesa do Consumidor. O proprietário que está alugando o seu imóvel e, por uma eventualidade, acontece uma nova marcação, alguns, quando recebem uma proposta até mais vantajosa, fazem um ressarcimento para outra parte, mas ainda fica a questão do prejuízo. Por exemplo, se comprou uma passagem ou ele veio para cá para uma festividade, para um casamento de um parente, por exemplo, para uma formatura, então esse prejuízo pode ser ainda maior. E caso o proprietário que desfez aquela negociação já acertada, né, ele vai responder por todo aquele prejuízo que vier a ocorrer, inclusive um dano moral, dependendo da configuração. Vamos relembrar então para quem está em casa, porque está chegando a alta temporada, é a hora que muita gente já começa a planejar a viagem, né, seja uma viagem de lazer com a família, aquele momento tão aguardado. Quais são as regras para você fazer esse planejamento com segurança? Olha, quem vem para cá, principalmente Maceió, né, com essa rotatividade tão grande, que busque informações. A informação é o melhor caminho para você evitar qualquer tipo de prejuízo. Consulte o próprio imóvel, né? Veja se aquela publicidade de fato está num site oficial das plataformas mais conhecidas. Porque se você buscar informação e desconfiar sempre dos anúncios, você certamente vai ter uma segurança maior no momento que for fechar esse contrato. No momento que você tiver um contato com o proprietário, um contrato escrito, também analise as cláusulas. Se você tiver um advogado, peça para ele analisar as cláusulas contratuais, porque isso pode te tirar de uma enrascada futura. Tá certo, Francisco. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas orientações aqui no L1. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.